Bom, boa noite. Aqui dando continuidade, já finalizando, né, as apresentações dos seminários. A gente tem a última equipe hoje, tá? E a gente vai, as meninas vão apresentar. E aí eu quero ver com vocês, na segunda-feira agora, a gente vai finalizar processo saúde e doença, né? A disciplina para quem precisar fazer NAF, alguma coisa assim. E depois eu quero ver com vocês se a gente vai poder ficar usando as segundas-feiras para nutrição, porque para a disciplina de nutrição a gente ainda tem muito conteúdo para ver. E aí, como eu já vou terminar processo saúde e doença, eu quero ver se a gente continua com nutrição nas segundas-feiras, tá bom? Fica segunda e quinta, tá? Para a gente conseguir concluir nosso conteúdo, tá bom? Bom, vou desligar. Ótimo. Oi. Dona assim, tudo bem? Pronto, ótimo. Então, meus queridos, vou desligar aqui só minha câmera e meu microfone. Vocês podem começar a apresentação, tá, meninos? Bom, gente, boa noite. Tá todo mundo conseguindo me ouvir direitinho? Sim. Sim. Certo. Meu nome é Catiana e a gente ficou com o tema nutrição no envelhecimento, necessidades e recomendações nutricionais e distúrbios alimentares. Nossa equipe é A3, formada pela Ana Kelly, Crícia, eu, Catiana, Hortência e Sheila. Pode passar, professora. Primeiramente, o que é o envelhecimento? Eu coloquei duas citações. Segundo Rodrigues, o processo de envelhecimento provoca no organismo modificações biológicas, morfológicas, como o aparecimento de rugas e cabelos brancos, fisiológicas, que acarretam alterações das funções orgânicas e bioquímicas, que aparecem por meio das transformações das reações químicas que se processam no organismo. E segundo Stein, o envelhecimento é um processo em que, para cada pessoa, as mudanças físicas, comportamentais e sociais desenvolvem-se em ritmos diferentes, sendo a idade cronológica apenas um dos aspectos, entre outros que podem ou não afetar o bem-estar do idoso. Pode passar, professor. A Crícia vai dar continuidade. Boa noite. Pronto, eu dar um pequeno resumo, né? Quando a gente fala de uma pessoa idosa, a gente sempre pensa nos outros, né? Nossos avós, tudo, né? E imagina que meus colegas aqui não tenham nenhum menos 60 anos, não, acredito em menos, né? Só a Kelly, que é idosa aqui. Hoje, em tempo de pandemia, quando a gente sempre pensou nos idosos por causa dos problemas de saúde e tudo mais, né? Mas pensando, hoje, daqui 40 anos, né? Hoje eu tenho 26 anos, daqui 40 anos eu vou ter 66. Aí, quando a gente pensamos no envelhecimento, a gente pode perceber que a gente está falando da gente mesmo, né? Aí não adianta a gente falar no envelhecimento como se não fizesse parte da nossa vida. O envelhecimento já começou. Aí eu fiz umas pesquisas das perdas do nosso corpo a partir de que idade. Aí o tecido cerebral, que são os neurônios, a gente começa a perder a partir dos 20. O trato gastrointestinal, a gente começa a perder ele a partir dos 35. Os pulmões, a partir dos 20. O coração, a partir
dos 40, o batimento se torna menos eficaz. A função renal diminui a partir dos 50. A dentição e a cavidade oral a diminuição da saliva e os dentes ficam mais frágeis a partir dos 40. O olfato e o paladar diminuem a partir dos 60. A voz diminui a partir dos 65. A visão, a contração pupilar diminui a partir dos 40. E 2 órgãos que são os ossos e o músculo, que eles são interligados, né? Eles começam a ser menos sintetizados e começam a se perder a partir dos 30, 35 anos. Temos que adequar a nutrição, exercícios, para que tenhamos menos perda possível, né? Entre 40 e 70 anos, a gente perde mais ou menos 24% da nossa massa muscular. Muita coisa, né? Quando perdemos o músculo, perdemos todos. E existem fibras musculares específicas e perdemos mais existem fibras tipo 1 e tipo 2, que são fibras de contração diferentes. Uma contração que é mais lenta e outra mais rápida. Aí eu queria falar do músculo orofaringe, que ele, quando a gente começa a perder ele, que é na garganta, né? Aí quando a gente perde, a pessoa começa a engasgar. É por isso que algumas pessoas, os idosos, a gente percebe quando eles comem com dificuldade. Pode ser que seja a dificuldade por causa da musculatura que ele está perdendo. Aí, eu também queria falar sobre polifarmácia e a nutrição, que ele promove e tem a diminuição da saliva, diminuição dos sabores e a diminuição da absorção de nutrientes. Medicações da diminuição da gastrite, em mais ou menos 10, 20 anos, ele vai diminuir a absorção de nutrientes no nosso organismo. Aí temos que, toda vez que for fazer exames, tem que ver porque, tipo, muitas pessoas tomam muito tempo os medicamentos para ajudar naquilo, mas ele pode estar prejudicando outras coisas, né? Aí eu ia falar sobre a suplementação nutricional. Músculo bom, quando a gente tem músculo bom, a gente tem ossos bons. Aí falar dos suplementos dos idosos, mais ou menos a partir dos 50 anos, que é cálcio, que é muito importante, né? É 1.200 miligramas por dia. A vitamina D, que é para a imunidade, que é 800 a 100 unidades por dia. E a proteína, que é, em geral, 1 a 1,2 gramas por dia, né? Mas tem também idosos com doenças agudas ou crônicas, que é 1,5 gramas por dia, e tem idosos com doenças graves ou com uma desnutrição acentuada, que é mais ou menos 2 gramas por dia. Pronto, pode passar.
Boa noite. Tá todo mundo me ouvindo? Eu vou falar sobre as necessidades nutricionais do idoso. A maioria dos nutrientes é necessária em todos os ciclos da vida. No entanto, no idoso, o organismo pode apresentar diferentes níveis de dependência de cada um deles. E o que não pode faltar? Aí eu dei um exemplo de algumas das vitaminas que são essenciais, principalmente para os idosos. Nosso organismo, ele produz essas vitaminas. Só que ao longo do tempo, com a idade chegando, o nosso organismo deixa de produzir alguns desses nutrientes. Só que o mais importante é ressaltar que não é porque a pessoa é idosa, tem que tomar todas essas vitaminas. Você tem que fazer um acompanhamento médico, fazer exames e ver qual a vitamina que o seu organismo está precisando no momento. Porque se você tomar várias vitaminas e o seu corpo não precisar, você está tomando medicação à toa. Seu organismo vai expulsar aquela medicação e não vai ter aquela absorção direita, né? Os nutrientes que eu coloquei, alguns deles foram cálcio, zinco, fibras, ômega 3, vitamina C, vitamina D, vitamina B6 e vitamina B12. Além dessa, como eu já falei, tem várias outras. Aí eu vou falar um pouquinho, porque senão vai estender muito sobre cada uma delas. O cálcio, a gente já sabe, né, que ele previne doenças como osteoporose, hipertensão, artrite. Então, o cálcio, ele tem muito idosos que precisa do cálcio, porque ao longo do tempo, o nosso organismo vai perdendo cálcio. E isso é muito importante para os ossos, né? O cálcio é importante para os ossos. Tipo, a pessoa que tem os ossos fracos, qualquer quedinha, ela pode ter uma fratura. E isso vai comprometer a vida. Vou falar sobre a vitamina D, que a gente produz a vitamina D tomando sol. Não é só com vitamina, a gente pode pegar todo dia, o idoso pode pegar um pouquinho de sol pela manhã, que o organismo vai ter aquela produção, só que ao longo do tempo ele vai deixando. Então, a vitamina D, ela é necessária para o organismo absorver corretamente o carbonato de cálcio, que é o cálcio. Então, um ajuda o outro, né? Ela é produzida em nosso organismo quando tomamos banho de sol. Mas também existem os suplementos de farmácia, como eu já tinha falado, né? A vitamina B6. A vitamina B6, ela tem um benefício sobre o sistema imune e aumenta a proliferação de linfócitos. O ômega 3. O ômega 3, a gente vai encontrar ele em alguns peixes, mas a gente também pode encontrar ele em cápsulas. E ele age no possível retardo do envelhecimento. Vitamina C, ela elimina radicais livres e colabora na formação de colágeno e apresentação preventiva no desenvolvimento de tumores. Aí aqui falou que ela previne tumores como câncer de colo, mama, só que eu não me aprofundei bem nesse assunto, então por isso que eu nem vou citar sobre esses tumores, porque eu não fiz a pesquisa sobre se realmente, porque eu mesma nunca ouvido falar sobre isso. A fibras, ela fica na função do intestino, porque com o envelhecimento, com o envelhecimento há uma redução de motilidade intestinal. A vitamina B12, a deficiência dessa vitamina, ela faz com que a falta dela, ela afeta o fator intrínseco, provocando um tipo de anemia, denominada anemia perniciosa. Pronto, professor, pode passar.
Boa noite, eu sou a Kelly e vou falar sobre as recomendações nutricionais para os idosos. Eu fiz a minha pesquisa com base numa nota lançada pelo Ministério da Saúde, agora em janeiro de 2001, que essa nota é especialmente para os profissionais da saúde, enfermeiros, né, que atuam na atenção básica, para poder estar orientando esses idosos no dia a dia. Então, a primeira orientação é: todo idoso, considerado idoso acima de 60 anos, né, deve consumir feijão diariamente. Eu achei essa parte interessante. Feijão, dizem que é tão pesado, né? Mas, segundo a nota, ele é rico em fibras, proteínas e diversas vitaminas e minerais. É essencial para a prevenção de algumas carências nutricionais e gastrointestinais do idoso, além de ser um alimento típico brasileiro, né, e financeiramente acessível, que tem na mesa de todo cidadão. E aí a nota recomenda que para consumir o feijão é para evitar os temperos muito gordos, né, tipo bacon, e usar os temperos mais naturais, tipo cheiro verde, alho, essas coisas mais saudáveis. O segundo tópico é evitar bebidas adoçadas. Elas são geralmente contém muito açúcar, muito corante e muito aromatizante, né? Evitar os refrigerantes, suco de caixinha, aquele suco de pó, que é o popular pó da morte, né? E tomar mais sucos naturais, né? Porque esse suco, essa concentração que tem dentro desses alimentos, de refrigerante, suco de caixinha, eles têm muito sódio e é muito prejudicial para todo mundo, mas principalmente para o idoso, que geralmente já tem diabetes ou hipertensão. O terceiro tópico: diminuir o consumo de alimentos ultraprocessados, como salsicha, miojo, mortandela, biscoitos recheados, hambúrgueres. Esses alimentos são ricos em gorduras, açúcar, sódio, e o consumo deles também pode prejudicar a saúde do idoso. Quarto tópico: consuma frutas, legumes todos os dias, verduras e legumes todos os dias, porque as frutas são ricas em vitaminas, minerais e contribuem para o bom funcionamento do intestino, evitando a constipação, porque idoso, muitos idosos já têm muito problema, né, de constipação, de continência urinária, e a alimentação vai ajudar muito nessa parte. Claro que quem deve orientar não somos nós, enfermeiros, né, e sim o nutricionista, mas como a gente, o enfermeiro, está mais próximo, está mais no dia a dia, essa nota serviu muito para a gente acompanhar mais de perto. Próximo tópico é comer frutas inteiras. Por que ele diz comer frutas inteiras? Segundo aqui, né, o meu estudo, ele diz que quando a gente faz a vitamina ou suco, a gente acaba perdendo muitos nutrientes dessa fruta. Então, é interessante que a gente coma a fruta com casca, com bagaço, que ela vai causar um benefício melhor no intestino e ajudar também o idoso nessa parte. E o último tópico é: o idoso ele deve procurar um ambiente calmo, né, para ele poder se alimentar, porque geralmente o idoso já não é mais dente, né, aí já prejudica a mastigação, tem todo um processo, é igual uma criança, o idoso, ele vai, quando uma equipe aí dos colegas estava falando da nutrição das crianças, é muito semelhante com a do idoso, só que o idoso é mais difícil para a gente enganar, a criança a gente engana, né, para comer uma coisa, e outro idoso já são mais dificultosos de aceitar. Tudo faz mal, não vou comer essa fruta porque vai fazer mal, não vou comer isso por qualquer outro motivo, e acaba prejudicando a própria alimentação deles. Pode passar.
Boa noite. Meu nome é Sheila, eu fiquei com os distúrbios alimentares, né? Aí, a gente eu só coloquei anorexia e bulimia. Porque o principal distúrbio que quando a gente fala em idoso é a disfalgia, né? O principal distúrbio que fala. Mas os idosos também sofrem muito de anorexia e bulimia, apesar de não ser relatado isso. De dificilmente dizer que tem um idoso com anorexia ou com bulimia. Geralmente a gente só escuta a parte da disfalgia, né? Que é a dificuldade da deglutição, né? Quando ele, por alguma coisa, no processo normal da deglutição, acontece alguma coisa e o alimento acaba entrando nas vias respiratórias, por alguma anormalidade desse processo, ele fica com dificuldade de engolir. E aí, às vezes, a perda da dentição, às vezes, do tônus muscular da face, né, da estrutura facial, como maxilar, as bochechas, a língua. Então, às vezes, o uso da prótese dentária, né, da dentadura, essa adaptação para os idosos eles acabam com dificuldade para mastigar, para deglutir, e aí acontece a perda de apetite e a disfalgia, né? Mas, durante as minhas pesquisas, quando eu fui fazer esse trabalho, eu vi que tem deixa eu só olhar o nome aqui, ó. A coordenadora da equipe de nutrição do Ambulim, Marcela Salim, ela relatou que tem uma incidência muito grande de bulimia e anorexia em mulheres, homens também, mas mais em mulheres a terceira idade, né? Porque as mulheres, por conta da estética, por conta da vaidade, conforme elas vão envelhecendo, vão tendo dificuldade para aceitar, né, as mudanças do corpo, que estão ficando mais velhas e acabam tentando buscar a perfeição, ficar sempre magra, tentar ficar mais bonita. E aí acontecem muitos casos de anorexia e bulimia, né? Que não é a mesma coisa, mas que acabam tendo o mesmo efeito em pessoas idosas, né? Porque a anorexia é um transtorno alimentar que afeta os pacientes, causando um desejo excessivo, sem controle de emagrecer, de se manter sempre magro, sempre bonito. Já a bulimia, ela caracteriza por um comportamento excessivo de alimentos em um curto período de tempo. A pessoa tem que estar comendo, e aí logo depois ela se sente culpada por aquela comida, por todo aquele comer excessivamente. E aí o que acontece? Ela provoca o vômito para se sentir magra, né? Para tentar emagrecer, para tentar não ganhar peso com tudo aquilo que ela comeu. E isso acontece com muitos idosos. Então, daí, a importância da pessoa que está cuidando desse idoso, dos parentes, ou de algum que esteja em casa de repouso, ou até mesmo as pessoas que estão próximas a elas, prestar atenção, porque muitas vezes a gente vê o idoso só emagrecendo e não vê o que se trata, não sabe o que se passa. Às vezes é difícil até conversar mais com as pessoas idosas, geralmente não é todo mundo que conversa, que senta, que quer saber o que eles estão sentindo no pessoal dele, não só no psicólogo, não só com relação à saúde, né? Não só com relação à saúde, mas sim no pessoal dele, no psicológico dele, saber o que se passa com esse idoso. Além do mais, as restrições alimentar, a restrição alimentar que muitos idosos sofrem por conta diabetes, colesterol alto. Então, essa restrição alimentar que eles têm de não poder comer acaba ocasionando também
a bulimia, a anorexia, por conta disso, pela restrição alimentar, por eles terem vontade de comer e não conseguir, não poder. Então, tudo isso acarreta no processo, nesses distúrbios alimentares que muitos idosos sofrem. Então, é importante observar bem esses idosos, conversar com eles, estarem sempre próximas para que eles não sofram esse tipo de coisa. Alguém tem alguma dúvida? Ficou claro? Lori? Lori levantou a mão. Sheilinha, eu queria só fazer uma complementação aí do que você falou. Muitas vezes também essa parte de alimentação dos idosos tem esse problema que vocês estão falando com muita propriedade aí, né? Tem a questão dos distúrbios alimentares, tem a questão também das mulheres sofrerem muito, mas ao mesmo tempo que tem a questão da beleza, também tem aquela cobrança da própria sociedade, né? Não é só a mulher em si que fica naquela neurose, né? Eu tenho que emagrecer, eu tenho que emagrecer. A própria sociedade cobra muito isso da mulher. A mulher tá gorda, se a mulher tá 2 quilos a mais, 3 quilos a mais, já fica falando, fulana tá gorda, fulana tá horrorosa, fulana não sei o quê. E isso, com o passar do tempo, vai se tornando um problema ainda mais grave, né? Porque a pessoa vai começando a perder sua mobilidade, a gente sabe que, como vocês mesmos falaram, perde massa muscular, tem mais dificuldade para ter a absorção correta dos nutrientes, tudo isso aí já contribui de forma negativa, né? Até eu comentei aqui desculpa, eu comentei aqui no chat com relação à alimentação de idosos, a gente também tem que levar em consideração as doenças que os idosos têm, né? Não só assim, um idoso saudável, né? Manter uma alimentação saudável, balanceada, com a quantidade correta de nutrientes, proteínas, essas coisas, mas também tem a questão alimentar voltada também para as doenças dos idosos. Muitas doenças causam problemas de mastigação, causam problemas de deglutição, causam problemas no próprio funcionamento do trato digestório. Isso aí também contribui muito para que ele não tenha uma boa alimentação. Muitas vezes, como vocês citaram também, né, o idoso não tem a dentição mais completa ou não tem nada, aí tem que usar uma prótese. A maioria dos idosos não tem condição de comprar uma prótese dessas de ponta, né, com parafuso, prótese fixa, essas coisas, e usam as chamadas dentaduras, e elas não facilitam em nada na hora da mastigação. Então, assim, como vocês falaram, a alimentação para os idosos é algo assim, de uma complexidade muito grande. E tem toda essa questão, né, não só da alimentação saudável, mas também tem a própria questão fisiológica do idoso, tem a questão das patologias naturais e normais, digamos assim, dessa fase da vida. Ok, meninas? Só abaixa só um pouquinho. Alguém tem alguma dúvida? O pessoal daqui do presencial acabou de chegar, então acabaram que nem pegaram a apresentação de vocês, mas eles vão ver depois na gravação, tá? Alguém aí de sala que viu a apresentação tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não, nada. Bom, então, o que a gente tem, né? Hoje, na apresentação, parabéns, né, à equipe, falaram muito bem, trouxeram muito bem aí as questões nutricionais, né, do idoso. O idoso que tem toda uma configuração, né, tem toda uma legislação em torno dele.
estão mesmo. E, entretanto, muito ainda se precisa fazer, né, com relação a isso. Exatamente muito do que as meninas trouxeram, né, para além aí da questão puramente nutricional, né, que a Lori contribuiu também. Então, assim, que se vê muito, né, ainda, vocês vão acompanhar muito isso quando vocês estiverem nas vivências práticas de vocês, em campo. Muitos idosos, né, que a sua pensão, a sua aposentadoria o meio de sustentação, né, da família, às vezes a família inteira, né, filhos, genros, noras, netos, apenas com uma aposentadoria, né, e aí o idoso ele tem toda a questão da aposentadoria, né, para os idosos, ela não foi pensada por outro motivo que não o fato das limitações físicas impedirem, né, um trabalho ativo, o fato dos idosos, né, desenvolverem ao longo da vida essas doenças crônicas, né, como a gente viu lá em aulas anteriores, a questão da hipertensão, diabetes, enfim. E aí ele precisaria desse dinheiro, né, para esse tipo de coisa, né? Para conseguir pagar uma pessoa para cuidar dele, já que às vezes ele não consegue se alimentar sozinho, né? E mesmo assim, né, ainda não é suficiente, né? Ainda não é suficiente. O idoso ele tem muitas outras necessidades que são, assim, não são atendidas, né? Eu falo isso por uma experiência recente, né? Vocês lembram que há um pouco mais de um mês a minha avó faleceu, né? Ela tinha 93 anos e ela era muito saudável, né? Assim, graças a Deus. Tinha pressão alta, mas medicação, dieta, era de fácil controle, né? E ela evoluiu muito rapidamente, né? A gente vendo vídeos dela de 6 meses atrás, assim, muito lúcida, muito falante, conversando e dando conta do que tinha dentro de casa, que não tinha, né? E, assim, muito rapidamente ela evoluiu, né? E se foi. E aí a gente via isso, assim, ela tinha 11 filhos, né? Morava, ela não queria morar na casa de nenhum dos filhos, e nenhum dos filhos tinha como ir morar com ela, né? Finalmente foi que um dos filhos separou, assim, era separado já da esposa e foi morar com ela. Mas a aposentadoria dela era só para ela, né? Só para pagar as contas dela, as comidas, os remédios e tal, e andava longe de dar, né? Porque tinha que ter uma cuidadora para o dia, tinha que ter uma pessoa para dormir com ela, né? Ela ainda era muito ativa, então não era uma cuidadora para a noite, né? Era mesmo alguém para fazer companhia de dormir, né? Ajudar a levantar para ir ao banheiro, esse tipo de coisa. E, assim, fruta, verdura, carne, né? Tudo muito caro. Água, luz, telefone, porque tinha que ter telefone lá para a gente conseguir falar com ela e com as secretárias. Eu morava no interior. Enfim, né? Uma série de pontos que custam dinheiro. Né? Quando a gente ia ver, um filho é que pagava uma secretária, outros 2 pagavam a da noite, uma filha ajudava muito trazendo, tem mercearia, então trazia muita coisa de fruta, de carne, e assim ia, né? A gente ia se ajudando. Esse mês está faltando o colírio, que o colírio era exatamente, né? Medicação muito cara, o colírio dela não tinha no SUS.
E aí o colírio dela era R$ 180, né? Então aí um mês uma dava, um mês outro dava, e assim ia, né? E aí eu fico me perguntando, assim, fico imaginando como é que vivem esses idosos que é o inverso, né? Que ao invés da família ajudar, né? Eles é que sustentam, eles é que mantêm, né? As famílias, as casas, né? Então, além, né, desse contexto mesmo biológico, né, tem todo esse contexto aí social do idoso. E aí a dificuldade, né, sobretudo aí nesse ponto, eu deixei até nesse slide aí que as meninas terminaram, essa resistência que o idoso tem, né? Ele, assim, ele muitas vezes volta a ter um comportamento infantil, né? Mas ele é muito mais birrento do que um filho, porque o filho você faz birra, a gente mete o grito e bota de castigo e dá certo, né? E o idoso tem todo o contexto aí do convencimento, né? Crícia, Lore, vocês querem contribuir com mais alguma coisa? Cris, você pode falar logo, por favor? Eu só queria complementar, assim, por causa da questão que a professora falou, né? Aí, mas falar do tipo, um idoso vai no nutricionista, né? Aí ele passa uma dieta todinha, né? Para ele. Mas ele também tem que ver o contexto todinho, né? Da família, das condições financeiras, porque às vezes o idoso tem uma condição financeira pouca, né? Para se alimentar direito. Era só isso. Exatamente. É verdade, Crícia. Pode falar, professor. Não, só a Catiana, né, colocando a realidade deles muitas vezes não é vista, né? Assim, se faz uma programação, né? Mas assim, quando você vai ver, eu vejo muito isso no hospital, quando eu acompanhava muito paciente em ambulatório, né? E aí eu vi alguns médicos, alguns, né, se importavam em perguntar, né, ó, esse remédio está dando para você comprar? Porque se não estiver dando, dou um jeito aqui de trocar pelos que o SUS dão, né? São de menor qualidade, mas é melhor você tomar um de menor qualidade do que não ter dinheiro e não tomar nada, né? Então, mas assim, a preocupação com esse contexto nem sempre ela ocorre, viu? Oi, Lore, fale. Pronto, professor. Eram esses dois assuntos que eu ia falar aqui rapidinho. Era a questão da alimentação, né, da dieta, como foi muito bem colocado aí. Tem muito nutricionista que não se preocupa em saber se aquela pessoa vai ter condição ou não de seguir a dieta que ele está passando. Aqui tem uma moça que é nutricionista que, Ave Maria, ela é maravilhosa. Ela monta a dieta de acordo com a realidade da pessoa, né? Se a pessoa não tem condição de comprar um biscoito integral de uma marca cara, ela indica um mais em conta. Se não pode comprar aquele arroz integral, vamos usar o arroz parbolizado. Ela fez isso com a minha dieta, com a dieta do meu pai. E com relação à medicação, é uma outra coisa também muito importante, professora, porque praticamente, eu acho que hoje é difícil a gente encontrar um idoso que não tenha problema de pressão nem de diabetes, né? Fora as outras coisas. Aí vem o glaucoma, aí vem as demências, vem tudo que a gente sabe que um idoso vem uma pode pomada sofrer. do joelho, vem uma dor nas costas. Vem a dor nas costas, aí tem uma artrite, tem uma artrose, e por aí vai. Um cálcio que tem que repor, polivitamínico, como as meninas Uma falaram. vitamina D, né? Porque não toma um solzinho nem nada. Professor, o meu pai, ele toma uma medicação que a caixa do remédio custa R$ 387. Infelizmente, o SUS não dá na formulação que o médico passou. Mas o médico passou essa formulação justamente porque era essa que ia servir para ele, né? Eu fui procurar saber, eu não lembro como é o nome do princípio ativo, eu vou falar aqui só o nome da marca, que eu me lembro com mais facilidade, é o Excelon, que ele é utilizado no Alzheimer. Aí,
para a gente poder ter um desconto e conseguir, né, comprar a medicação, a gente compra 3 caixas, que o laboratório dá um desconto de 50%. Aí a gente já consegue manter o tratamento. No SUS tem, mas é ele a versão em gotas e uma quantidade, a miligrama é menor também. Aí eu conversando até com o geriatra que faz acompanhamento dele, ele disse, olha, tem, mas essa aqui o SUS dá, a miligrama, a quantidade é menor, tem menos eficiência, o caso do seu pai é assim, evoluiu muito rápido. E assim, até como eu já tinha falado também para neurologista, que faz o acompanhamento dele, o meu pai, graças a Deus, ainda consegue se manter. Imagina aquele coitadinho que está lá no interior, como foi muito bem dito aqui, que sustenta uma família, muitas vezes de filho, de neto e de bisneto, como é que faz para tomar uma medicação dessa? Não toma. Não toma. E ainda tem uma aposentadoriazinha michuru, que muitas vezes ainda faz um empréstimo para poder o filho fazer uma casa, para poder uma filha conseguir fazer uma faculdade, uma coisa assim, e aperta cada vez mais. E para onde é que vai a nutrição de um idoso desse? Para zero, né? Exatamente, viu? É muito, você vai olhar, é muito difícil, né? Ser idoso, né? Sobretudo assim, se você não conseguir, né, desenvolver os seus filhos, estimular os seus filhos a lhe ajudarem na velhice, né, ao invés de necessitarem ainda da ajuda do idoso, né, porque assim, pai e mãe vão ser sempre pai e mãe, né, independente da idade, tá? Por exemplo, a minha avó, a preocupação dela quando a gente chegava lá, já agora, ela já nos últimos dias, era se a gente, bora merendar, bora tomar um copo de suco, bora, né? Então, assim, pai e mãe vão sempre tirar da boca deles, né, para dar para os filhos, para os netos. E aí, isso, que para quem não tem nada, né, é um fator bem complicador, né? Então, realmente, tem que ser pensado, né? E aí, esses pontos que vocês puxaram é bom para vocês, né? Para nós todos, enquanto profissionais da saúde, estarmos refletindo, né? Nesses pontos. Eu falo muito, assim, muito mais numa visão de gestão, de gestora, né? Que é muito melhor a gente ter, né? Assim, a realidade, né? O ideal, o sonhado, o desejado, né? Ele é muito mais valioso quando ele pode ser real, né? Então, assim, eu falo isso para os meninos, porque às vezes a gente quer ter uma unidade linda, né? Sei lá, uma sala, um consultório, né? Top mas esse é o ideal, esse é o meu idealizado. O que eu posso ter é um consultório normal, com ar-condicionado, com uma mesa, um computador, 2 cadeiras, né? Então, eu tenho que buscar ter pelo menos esse real, esse possível, né? Bom, meus queridos, já estamos terminando aqui a nosso tempo, né? Nós, como eu falei, na segunda a gente vai aí finalizar a disciplina de processal de doença, ver o que tem de pendência, o que tem se tem alguém de NAF, se não tem, para depois, né, a gente ficar utilizando a segunda-feira como nutrição também, porque a gente ainda tem muito conteúdo de nutrição e só esses 2 tempinhos fica muito curto, né, e a gente acaba comprometendo aí o andamento da disciplina, tá bom? Tchau, tchau, beijos, até segunda. Quem faz processal de doença, né? Vou parar aqui a gravação, tá? Boa noite, Parabéns, professora. meninas. Boa noite.